Aqui na Credius tem uma cena que se repete direto. Chega um cliente precisando de 600 mil reais, a gente leva o caso desse cliente em um banco e recebe uma oferta de 350 mil. E aí a gente pega esse mesmo caso, a mesma pessoa, a mesma renda, o mesmo imóvel e leva para outra mesa de crédito de outra instituição financeira. E saem finalmente os 600 mil reais que ele foi buscar. E um dos bancos onde isso acontece com frequência é o C6 Bank. Então, nesse vídeo, eu vou abrir essa conta na tela para você e vou te mostrar como o C6 atua no Home Equity, que hoje é um dos principais produtos desse banco. Eu vou te responder com sinceridade para quem ele vale a pena e para quem ele não vale. E já te adianto uma coisa, eu não trabalho para o C6 Bank, eu não sou funcionário do C6 Bank, a Credius não é contratada pelo C6 Bank. Nós somos parceiros do C6 Bank. A gente trabalha com o C6 Bank e com mais 30 bancos, entre fintechs, fundos de crédito e financeiras, que trabalham com o produto Home Equity. E é daí, desse conhecimento que a gente tem, dessa experiência de mercado que a gente tem, que vem a resposta para você entender quando o C6 Bank vale a pena. Antes de entrar no C6 propriamente, deixa eu te explicar rapidinho de onde vem essa nossa leitura, porque isso importa muito para o resto do vídeo. A Credius é uma consultoria 100% especializada em crédito com garantia de imóvel. O nosso trabalho funciona assim. Em vez de você bater na porta de um banco sozinho e torcer para que ele te aprove, você traz o seu caso para a gente negocia essa proposta em mais de 30 instituições ao mesmo tempo, bancão, fintech, banco pequeno, fundo de crédito que sozinho você nem sabe que existe, e quando um banco nega, a gente tem vários outros que podem aprovar. E quando um banco aprova uma proposta cara, uma proposta com a taxa lá em cima, a gente tem outros bancos que vão aprovar com uma taxa boa. A gente já intermediou mais de 150 milhões de reais só em crédito com garantia de imóvel. Então o que eu vou te falar aqui é a nossa experiência, é a realidade de quem vive esse mercado há muito tempo. Bom, vamos começar pelo retrato do produto, o retrato do Home Equity. No C6, essa linha de crédito parte de 80 mil reais. 80 mil reais é o mínimo que você pode buscar no C6 Bank e libera até 60% do valor da avaliação do imóvel num prazo que chega a 240 meses, 20 anos. Ou seja, até aí o padrão de todo o mercado. E aí tem carência de até 60 dias para você começar a pagar o empréstimo, dá para pular uma parcela por ano se as suas contas apertarem e o processo é 100% digital do início ao fim. O imóvel não precisa nem estar quitado, ele pode estar financiado desde que tenha um saldo devedor de menos de 30% do valor do imóvel, pode estar no nome de terceiros, dos seus pais, do seu filho, da sua esposa, do seu marido, de algum amigo seu que queira fazer uma operação de crédito com você, não importa. O banco permite a operação de crédito com garantia por parte de terceiros. E agora, a parte que eu acho mais interessante é o que eles pedem em troca de todos esses benefícios. Porque quem já negociou crédito num banco tradicional, quem já negociou o seu financiamento na Caixa Econômica, está acostumado a sair da agência com consórcio, título de capitalização, um seguro que não serve para nada, tudo obrigatório na hora da assinatura. E no C6 a exigência é uma só. Você só tem que abrir uma conta no banco e é algo totalmente gratuito, você abre de forma muito fácil, muito rápido, dentro do aplicativo deles. E pode parecer um detalhe, mas isso, dentro do mercado de crédito do Brasil, é algo raro. Só que essa ficha toda ainda não responde se vale a pena, para o seu caso, buscar o Home Equity no C6 Bank. Porque o que decide isso, na verdade, é a forma como o C6 olha para você, para o seu perfil de crédito e para a sua renda, sua capacidade de pagamento. E aqui está o grande ponto. O banco tradicional, no geral, ele olha o seu Prolabore, o seu Olerite e a análise acaba aí. É uma análise de crédito bem arcaica, bem à moda antiga, em que eles só olham o que é oficialmente declarado e comprovado. Mas se a sua renda vem de distribuição de lucros, de movimentação financeira que você faz da sua empresa, nem sempre esse banco grande vai conseguir entender a sua renda. Essa é a grande dificuldade das pessoas que são empresárias, dos autônomos, dos profissionais liberais, que não tem aquela renda tão fácil de entender, que não tem um olerite para mostrar ali, olha, eu ganho isso todo mês. Na verdade, essas pessoas têm que comprovar a renda por meio de uma mistura de imposto de renda, de movimentação bancária com a apresentação dos extratos das contas de maior movimento, tem que apresentar, às vezes, balanço e DRE da empresa, tem que mostrar uma declaração de faturamento. E aí, claro, os bancos grandes, os bancos mais tradicionais, eles não têm tempo de olhar isso, eles não têm apetite para parar e para entender isso, a não ser que você seja um cliente com muito relacionamento, um cliente muito importante para eles. E o C6, ele funciona diferente, ele aceita o que a gente chama no mercado de defesa de crédito. É um relatório, um dossiê que explica o que o cliente faz, a renda real do cliente, que tem os extratos e movimentações bancárias do cliente, o contexto todo do cliente, de um jeito que o banco consiga olhar e entender o perfil
daquela pessoa. E deixa eu te falar uma coisa que separa quem opera nesse mercado de quem só comenta ou de quem não tem a menor noção de como as coisas funcionam. Quem vai sozinho no banco, entrega o pacote de documentos padrão, aquilo que o banco pede para todo mundo, e esquece, espera, deixa as coisas acontecerem sem nenhum tipo de intervenção, sem nenhum tipo de participação. Agora, quem trabalha nesse mercado como a Credius, a gente não se limita a isso. A gente monta essa defesa de crédito, a gente senta com a mesa de crédito do banco, esmiuça aquela operação, entende aquela operação, desenha aquela operação com o banco, dentro de um contexto que faça sentido para o cliente, e com isso a chance de aprovação do cliente, não só a chance de aprovação do crédito, mas a chance de aprovação com uma taxa boa, que é mais importante do que aprovar o crédito. Não adianta nada aprovar o crédito com uma taxa altíssima, com várias despesas embutidas, tem que aprovar o crédito com uma taxa boa, que faça sentido para o contexto do cliente. Essa chance aumenta muito, porque você vai ter alguém que tem relacionamento com o banco, trabalhando junto com o banco, para maximizar a chance daquela operação ter a devida atenção, daquela operação ser compreendida pelo banco e assim ser aceita com uma taxa excelente. E é exatamente isso que explica aqueles números que eu falei na abertura. O caso clássico que aparece aqui na Credius é mais ou menos assim. Um empresário com imóvel de 1,5 milhão, quitado, precisando de 600 mil reais para capital de giro do seu negócio. A renda dele é composta de 15 mil reais de Prolabore, os 45 mil reais por mês de distribuição de lucro, ou seja, uma renda ali média de 60 mil reais real. Só que o banco ele só enxerga o Olerite, só enxerga o Prolabore, só enxerga aquilo que é formalmente comprovado. Então a renda dele, na visão do bancão, vale 15. E como a parcela normalmente não pode passar de uns 30% da renda, sobra uma capacidade de pagamento para a parcela de aproximadamente R$ 4.500. Numa operação de 240 meses, com uma taxa na casa de 1,2% ao mês, isso compra um crédito mais ou menos de 350 mil, muito menos do que os 600 mil que esse cliente precisa. Ele pediu 600, o banco ofereceu 350, porque foi o que ele entendeu que ele teria capacidade de pagar. Mais ou menos metade do que ele precisa. E o pior, ainda sai parecendo que eles estão fazendo um favor para ele, liberando um valor que talvez nem devessem liberar. Agora pega esse mesmo cliente, com essa mesma renda, com o mesmo imóvel, com todas as mesmas características e coloca uma defesa de crédito bem estruturada na mesa do C6. A renda considerada passa a ser os 600 mil reais de verdade, o que dá uma capacidade de pagamento de parcela de mais ou menos 18 mil reais. E a parcela dos 600 mil reais que ele foi buscar fica na faixa dos 7.600 por mês. Ou seja, cabe com folga dentro da capacidade de pagamento desse cliente. E aí, aqueles números do começo do vídeo, a mesma pessoa, o mesmo imóvel, a mesma renda, no banco sai 350 mil, no outro saem os 600 mil. E a diferença não foi o cliente é exatamente os mesmos, não mudou absolutamente nada. Foi a forma como a renda dele foi apresentada e para quem foi apresentada. No caso, um banco que tem capacidade, tem apetite para entender a renda do empresário, para entender aquela renda que não é constante, aquela renda que varia, aquela renda que não é sempre 100% comprovada no imposto de renda, aquela renda que tem que ser esmiuçada, que tem que ser entendida dentro do contexto do extrato bancário do cliente, dentro da movimentação bancária do cliente. Agora deixa eu te contar a parte que ninguém que ganha comissão costuma te contar. O C6 não serve para qualquer operação. E na nossa mesa, a mesa de crédito aqui da Credius, o padrão é bem claro. Operação abaixo de 300 mil reais não desperta o interesse deles. Imóvel de padrão médio ou de padrão baixo, ou fora dos grandes centros urbanos do nosso país, acaba entrando mal, acaba não tendo uma visão muito positiva dentro do C6 Bank. Terreno, por exemplo, eles não trabalham. Isso é um defeito do C6 Bank? Na minha leitura, não é. É uma especialização do banco. Eles querem trabalhar com operações grandes e imóveis de alto padrão. Eles fazem isso muito bem. São muito rápidos, não tem nenhuma burocracia, conseguem entender a renda desse tipo de cliente. E o caso que o C6 não quer, outro parceiro, outro banco acaba querendo. E é exatamente por isso que a gente trabalha com mais de 30 bancos, fintechs, fundos de crédito, enfim, 30 instituições que trabalham com crédito com garantia de imóvel. Porque a operação que é muito bem vista em um banco, por exemplo, a operação que é muito bem vista no C6, pode não ser bem vista em outro banco. E a operação que o C6 não quer, que o C6 não tem o menor interesse de trabalhar, vai ter um banco que vai ter total interesse, vai oferecer uma taxa muito boa para aquela operação, vai ter um atendimento muito bom para esse perfil de cliente específico. Então vamos à resposta desse vídeo. Home Equity no C6 Bank. Vale a pena? E a minha resposta é que vale muito a pena se você tiver o perfil certo. Se você tem uma operação de 300 mil reais para cima, um imóvel de bom padrão num grande centro urbano e uma renda de empresário ou de profissional liberal, de autônomo, que seja, que precisa ser muito bem apresentada, o C6 é um dos primeiros lugares para onde eu apresentaria
o seu crédito. Agora, se você está fora dessas características, não significa que você tem que desistir do crédito com garantia de imóvel. É só você procurar outro banco. A pergunta certa nunca foi o C6 é bom. A pergunta certa é qual o melhor banco, qual banco tem mais apetite, mais interesse no meu caso específico. E responder isso caso a caso é exatamente o trabalho que a gente desenvolve aqui na Credios.